Olá, boa tarde a todos. Somos da classe Descentralizada Tec Presente de Vargas, junto com Pedro Malozzi. E hoje iremos apresentar sobre o acidente do trabalho. Os integrantes do grupo são Alana Beatriz, Arthur Jatobá, Isabela Gonçalves e Leonardo Vinícius. O que é um acidente de trabalho? Um acidente de trabalho ocorre quando um colaborador sofre algum tipo de lesão, temporária ou permanente durante seu trabalho ou em decorrência dele. Aqui podemos citar alguns exemplos, como lesões causadas por esforços repetitivos ou até mesmo psicossomáticos, que podem ser provocados por estresse contínuo pela sobrecarga de trabalho ou pelo próprio ambiente de trabalho. Boa tarde, sou Arthur e hoje vim falar sobre os direitos do trabalhador frente a um acidente de trabalho. Quando ocorre um acidente de trabalho em uma empresa, o empregador, ou seja, o chefe, ele deve fazer a chamada CAT, a sigla utilizada então para a emissão da comunicação de acidente de trabalho. Ela deve ser enviada para a Previdência Social e, aliás, essa comunicação também deve ser feita nos casos de doenças relacionadas ao trabalho. O empregado acidentado, que é segurado pela Previdência Social, tem o direito de aposentadoria por invalidez. Agora, caso aconteça uma incapacidade temporária superior a 15 dias, ele também tem direito ao auxílio acidente. Caso ocorra limitações definitivas para o trabalho, mas não por incapacidade, entra a pensão de morte aos dependentes do trabalhador da vítima fatal de acidente ou doença de trabalho. Bom, e a primeira coisa que a empresa deve fazer frente então a um acidente de trabalho, né, é se preocupar com o bem-estar do seu funcionário. Então, em caso de acidente, a empresa deve sempre tentar prestar os primeiros socorros e após isso chamar de imediato uma ambulância e, como eu falei, né, emitir a CAT ou CAT. Você sabia que existe diferença entre acidente do trabalho e a doença ocupacional? Bom, a doença ocupacional ou profissional consiste em uma lesão que pode ocorrer relacionado ao desempenho pelo colaborador, ou seja, a doença foi provocada pelas atividades exercidas por físicos, químicos, biólogos e radioativos. É quando o colaborador é exposto acima do seu limite permitido pela lei, como por exemplo a lesão por esforço repetitivo. E também podemos dividir com a doença do trabalho. É produzida em determinada condição do ambiente em que o trabalho é feito, mas não necessariamente faz parte de suas atividades. Doenças que não se manifestam de forma rápida, mas pouco a pouco afeta o organismo, que neste caso não é a causa específica da doença, mas tem muita influência sobre ela. E como exemplo, a perda auditiva, que se desenvolve no ambiente com alta exposição de ruídos, embora possa se relacionar diretamente com o trabalho, mas não é a sua função específica. Bom, agora eu vou falar sobre os tipos de acidente de trabalho. Existem três tipos. O primeiro é o típico, né, o padrão que a gente conhece, que é quando o funcionário ou colaborador, né, está executando o trabalho, ele pode se cortar ou acontecer alguma coisa com ele que prejudique na execução do trabalho. O segundo é o de trajeto, que é da casa para o trabalho ou vice-versa, que o funcionário, né, o colaborador possa ter sofrido algum acidente de trânsito ou alguma coisa que impedisse ele de fazer o trajeto normal. E o terceiro é o atípico, que é alguma função no trabalho que dá uma ajuda, que ajuda a elevar um sintoma de alguma doença que a pessoa possa desenvolver efetuando o serviço no dia a dia. Então são esses três aí. Trabalho periculoso. A palavra periculosidade diz respeito a algo perigoso, sendo assim, a periculosidade no trabalho pode ser entendida como aquilo que gera ameaça ou perigo à integridade física do trabalhador. Alguns trabalhos têm sim um certo grau de perigo, mas esses trabalhadores são remunerados de acordo e trabalham com mais segurança. Em alguns casos, como radiologista, nem trabalham todos os dias da semana. O Covid-19 é ou não é uma doença ocupacional do trabalho? Pela lei, pode ser reconhecida como doença ocupacional, desde que o colaborador comprove que foi contaminado na exposição do trabalho ou pela própria natureza do trabalho, como hospitais, laboratórios, clínicas e etc. Bom, ao comprovar, tem o seu direito de 15 dias de afastamento, possuindo uma garantia de 12 meses no emprego. E também, se o empregado tiver que assumir a responsabilidade pelo contágio de outras pessoas, é bastante provável que prefira dispensar os empregados.
Então, por isso que é fundamental que as empresas e os colaboradores forneçam os equipamentos de proteção necessários individuais e que na falta pode ser comprovado a irresponsabilidade da empresa e das pessoas. No geral, o acidente de trabalho apresenta duas questões à lei. A primeira é o que é considerado acidente de trabalho perante a lei, e a segunda, quais são os direitos do colaborador perante a situação. Essas aqui são as nossas fontes, onde estão os sites para vocês saberem de onde pegamos as informações e as imagens. Muito obrigado a todos.